Junto ao portão da cidade de Hebrom, um homem chamado Efron o hitita recusa 3 vezes o dinheiro que lhe é oferecido. Não quer vender apenas a caverna que o comprador pede. Insiste, diante de testemunhas, em entregar o campo inteiro, as árvores que nele crescem e a caverna que fica na sua extremidade, tudo junto, como se fosse um presente. Abraão recusa o presente. Insiste em pagar o preço completo, em prata, pesada diante de todos os que ali estão reunidos. Durante mais de 100 anos, historiadores da Bíblia leram esta cena do Gênesis como um pormenor de cortesia oriental, uma dança de boas maneiras sem significado real. Só no século XX, quando escavadores desenterraram uma cidade inteira soterrada no planalto central da Turquia, se percebeu que aquela insistência de Efron obedecia a uma lei muito precisa, uma lei que ninguém em Israel poderia ter inventado sozinho. A cena acontece pouco depois da morte de Sara, esposa de Abraão, algures no que os estudiosos situam entre os séculos 20 e 19 a.C. Abraão vive como estrangeiro em Canaã, sem terra própria, e precisa de um lugar para enterrar a mulher. Dirige-se aos habitantes da região, descritos no texto como filhos de Et, em hebraico, Beni-Et, um povo que vive entre os cananeus, mas que carrega um nome estranho, ecoando uma nação distante que a maior parte dos leitores da Bíblia, durante séculos, nunca conseguiu situar no mapa. Quem eram, na realidade, estes hititas que aparecem a negociar terra com um patriarca nômada, longe de qualquer império conhecido da antiguidade? A negociação decorre junto ao portão da cidade, o local onde, no mundo antigo, se tratavam os assuntos legais diante de testemunhas, o equivalente a um cartório a céu aberto. Efron oferece o campo de Macela, com a caverna na sua extremidade, como dádiva, repetindo por 3 vezes que o dá na presença dos filhos do meu povo. Abraão insiste em pesar 400 ciclos de prata, um valor claramente exagerado para o pedaço de terra em causa, e insiste também que a venda seja reconhecida por todos os presentes. O texto registra o gesto com cuidado quase notarial. Descreve os limites do campo, as árvores que nele existem, a caverna, tudo confirmado a Abraão como propriedade à vista dos filhos de Et. Para um leitor moderno, o excesso de detalhes soa estranho. Para os críticos do século XIX, soava invenção literária tardia. E havia um motivo mais profundo para essa desconfiança. Durante boa parte do século XIX, estudiosos da Bíblia simplesmente não acreditavam que os hititas tivessem existido como um povo relevante. Fora das páginas do Gênesis, dos Reis e de Josué, quase nada confirmava sua existência. Um punhado de referências egípcias obscuras mencionava um povo chamado Queta, mas ninguém as associava a uma potência capaz de negociar terras com patriarcas ou de ser citada, mais tarde, ao lado do Egito e da Assíria. Para muitos acadêmicos, Hitita soava um nome bíblico sem correspondência histórica, mais um sinal de que os textos do Gênesis tinham sido escritos muito depois dos acontecimentos que descreviam, por autores que já não sabiam distinguir factos de lenda. A primeira fissura nessa certeza surge em 1834, quando o viajante francês Charles Texier atravessa o planalto árido da Anatólia Central e tropeça, perto de uma aldeia chamada Boasque, em muralhas de pedra de proporções descomunais. Portões flanqueados por leões esculpidos na rocha, uma cidade cercada por quilômetros de fortificação, câmaras talhadas na montanha com relevos de figuras processionais entalhadas em fila. Texier fica siderado, mas não consegue explicar o que encontrou. Registra as ruínas, desenha-as, publica-as, e durante décadas ninguém sabe a que civilização pertence. A cidade que Texier descreveu, sem o saber, era Tusa, capital de um império que a própria Bíblia mencionava e que a ciência ainda não conseguia identificar. É só em 1876 que o assiriólogo britânico Archibald Sayce propõe, pela primeira vez, que aquelas ruínas e os Queta das inscrições egípcias pertencem a um único povo, os hititas da Bíblia. A proposta é recebida com ceticismo. A prova definitiva só chega entre 1906 e 1907, quando o arqueólogo alemão Hugo Winkler inicia escavações sistemáticas em Boasque e encontra, sob os escombros de um palácio incendiado, milhares de tabuinhas de argila cobertas de escrita cuneiforme, o arquivo real de um império inteiro, preservado pelo próprio incêndio que destruiu a cidade por volta de 1200 a.C. Entre os textos, Winkler identifica uma cópia, em escrita cuneiforme, de um tratado de paz assinado com o Egito.
o mesmo tratado que já se conhecia gravado nas paredes de um templo em Karnak. As duas versões coincidem. Não há mais dúvida, os hititas existiram, e existiram como uma potência à altura do Egito. Em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, o linguista tcheco Bedřich Hrozný decifra finalmente a língua hitita a partir das tabuinhas de Hatusa e revela algo ainda mais surpreendente. O hitita pertence à família das línguas indo-europeias, aparentada à distância com o grego, o latim e o sânscrito. O mundo acadêmico é obrigado a reescrever o mapa político do Bronze Final. Os filhos de Et do Gênesis não eram uma tribo cananeia menor inventada por um escriba tardio, mas os restos, na memória bíblica, de um dos 4 grandes impérios do Próximo Oriente Antigo, ao lado do Egito, da Assíria e da Babilônia. Mas o arquivo de Hatusa guardava ainda outro tesouro, menos falado do que o Tratado de Paz, e muito mais relevante para a cena junto ao portão de Hebrom. Entre as tabuinhas recuperadas está um corpo de aproximadamente 200 disposições legais que os investigadores passaram a chamar de leis hititas, um código que regula heranças, casamentos, propriedade de terra e, sobretudo, um conjunto de obrigações feudais conhecidas como sarra e luzi, serviços e tributos que um proprietário devia à coroa hitita em troca da posse de terra. Estas leis levaram décadas a ser traduzidas e estudadas depois da decifração de Hrozný. E foi só quando chegaram, finalmente, às mãos certas, que alguém reparou numa coincidência perturbadora com o texto do Gênesis. Essa pessoa foi Manfred Roeleman, investigador norte-americano que, em 1953, publicou um artigo curto mas incisivo comparando a linguagem exata da negociação entre Efron e Abraão com as cláusulas das leis hititas recém-traduzidas. Lehman reparou que a insistência de Efron em vender não apenas a caverna, mas o campo e a caverna que nele está e todas as árvores que estão no campo, dentro de todos os seus limites, uma fórmula longa, quase burocrática, repetida no texto hebraico, correspondia exatamente à forma como as leis hititas descreviam a transferência legal de uma propriedade completa, e não apenas de uma parte dela. A razão prática por trás dessa insistência tem a ver com dinheiro e obrigação, não com generosidade. Segundo o direito hitita, registrado nas tabuinhas de Hatusa, quem possuía um campo devia à coroa serviços e tributos associados a essa terra. Mas havia uma exceção. Se o proprietário vendesse apenas uma parte do terreno, continuava agarrado a essas obrigações. Se vendesse a propriedade inteira, incluindo cada árvore e cada limite, o encargo passava integralmente para o novo dono. Efron, ao insistir em entregar não só a caverna que Abraão queria, mas o campo inteiro com tudo que nele crescia, estava a livrar-se de um dever fiscal que já não lhe interessava manter, disfarçado de generosidade diante das testemunhas reunidas junto ao portão. E essa lógica explica também o lado de Abraão na negociação, um pormenor que durante séculos pareceu apenas espiritual ou moral. Abraão recusa aceitar terra como dádiva porque um presente, sob esta mesma lógica jurídica, podia deixar a titularidade da terra e das suas obrigações num limbo ambíguo, associado ainda ao antigo dono. Ao insistir em pagar o preço completo, em prata pesada publicamente, Abraão assegurava uma venda registrada, testemunhada e juridicamente inequívoca, a única forma de garantir que a caverna de Macela ficasse, sem disputa possível, como propriedade da sua família, geração após geração, sem que ninguém em Hebrom pudesse reclamá-la de volta invocando um encargo por saldar. É importante dizer que nem todos os especialistas em estudos bíblicos aceitam esta leitura sem reservas. Alguns apontam que as leis hititas encontradas em Hatusa datam do Império Hitita Tárdio, séculos 14 e 13 a.C., enquanto a tradição situa Abraão numa época bem anterior, e discutem se os mesmos costumes já existiriam tão cedo ou se sobreviveram noutras formas entre populações hititas dispersas por Canaã. Mas mesmo os críticos mais cautelosos reconhecem que a coincidência de vocabulário e de lógica jurídica entre os dois textos é notável demais para ser simples acaso, e que alguém, em algum momento da transmissão desta história, conhecia por dentro costumes legais que só voltariam a ser lidos milênios depois, numa cidade em ruínas do outro lado do mar. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Hatusa foi destruída e abandonada por volta de 1200 a.C., durante o colapso generalizado que varreu os grandes impérios do Bronze Final.
As chamas que consumiram os palácios queimaram, sem o saber, as suas próprias tabuinhas de argila até ao endurecimento. O mesmo fogo que apagou o império preservou, sem intenção, a memória exata das suas leis. Durante mais de 3.000 anos, esse arquivo ficou soterrado sob o pó do Planalto Anatólio, mudo, enquanto do outro lado do Mediterrâneo uma narrativa sobre um patriarca, uma caverna e um vizinho hitita continuava a ser copiada, geração após geração, por escribas que provavelmente já não compreendiam o pormenor legal escondido nas suas próprias palavras. As duas metades desta história só voltaram a encontrar-se numa mesa de tradução, algures na primeira metade do século XX, quando o investigador debruçado sobre tabuinhas hititas recém-decifradas reconheceu, na fórmula seca de um código de leis estrangeiro, o eco de uma cena que tinha lido, anos antes, num capítulo do Gênesis. Não é uma prova de milagre nem uma confirmação de teologia. É algo mais discreto e, para muitos historiadores, ainda mais impressionante. A prova de que quem preservou esta história conhecia, com exatidão suficiente para sobreviver a 3 milênios de cópias, o funcionamento interno de uma lei que só voltaria a ser lida depois de decifrada a partir das ruínas incendiadas de Atusa. Fica então a pergunta que nenhuma tabuinha resolve sozinha. Achas que Efron insistia em dar o campo inteiro por genuína cortesia diante dos vizinhos, ou via ali uma forma inteligente de se livrar de uma obrigação fiscal que já não lhe interessava carregar? Deixa a tua leitura desta negociação nos comentários.